Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós somos muito gratos a vocês por participarem do nosso programa Viver e Transformar. No dia de hoje, meus irmãos, nós vamos refletir a respeito do medo. Como eu gostaria de abrir esse programa dizendo que nós não temos mais violência no mundo, que nós temos um mundo de paz, de que nós não somos ameaçados por nenhum tipo novo de vírus, de que as pessoas são fraternas, que você pode contar com muitos amigos. Como que nós gostaríamos de dizer isto? Mas nós temos que dizer que o nosso medo tem relevância e procede. E nós vamos refletir como podemos enfrentar esses medos que são naturais dos dias modernos, não é? A cada dia nós estamos mais perplexos com tantos tipos diferenciados de violência, de incompreensões, de desencontros entre irmãos que deveriam se amar. Então nós vamos começar o nosso programa, como sempre o fazemos, ouvindo a música inspiradora da nossa irmã historiadora, Rosália, depois as ponderações da nossa grande psicóloga Soninha, e vamos concluir que o Espiritismo tem como nos ajudar nesses tempos de modernidade líquida, né? Sim, com certeza. Como diz o Zygmunt Bauman, eu adoro essa frase, modernidade líquida, que eu fico esperando a modernidade gasosa já. Então vamos, Rosália. Olá a todos. Nós vamos usar mais uma vez a música Sem Medo, da Maria Elza Tiscati, que nós usamos no programa sobre ansiedade. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Fala um pouquinho da música, que ela já diz tanta coisa, né? Ela fala realmente da nossa relação com o medo e de como o medo é uma emoção natural. Todos nós temos medo. Então, é algo que a gente precisa, no primeiro momento, entender e, de uma certa maneira, nos tranquilizar, porque é um fenômeno natural, né? Se nós não tivéssemos, por exemplo, medo, nós não teríamos cautela para tomar algumas atitudes, né? E o medo, ele pode ser uma emoção das mais simples, como, por exemplo, uma trepidação, um aviso de que alguma coisa vai acontecer, até alguma coisa mais séria, mais patológica, né? Que aí vem o pavor, o desespero.
É verdade. No programa anterior, a gente conversou muito sobre a ansiedade, que é uma das características do medo, né? Na verdade, nós estamos muito ansiosos, com muito medo do futuro, com muito medo dos vírus, das guerras, e a gente tem vivido muito pouco no presente, né? É sobre isso que esse capítulo do livro O Homem Integral, ele trata da nossa relação com o medo, de como esse medo ele atua na esfera psíquica, como esse medo ele atua na esfera espiritual. E à medida em que ele adquire grandes proporções, né, ele passa a tomar, ele vira um monstrinho, dentro da gente. É verdade. Nesse livro do Divaldo, Psicografia de Joana de Ângeles, que é fantástico, né, Soninha? Ele diz que a rotina, porque a gente acaba entrando numa rotina meio que paranoica, né, de correr para casa e se esconder atrás da televisão, e a televisão ela abre para você o que está acontecendo no mundo todo, te dando mais ansiedade ainda, ou você corre e busca uma bebida alcoólica que é para amenizar o seu medo, o seu pavor, ou você busca paliativo, sim, mas não busca entender essa questão, que é o que nós temos a pretensão de fazer hoje, de diminuir esse medo, porque diz a Joana que a rotina enferruja a nossa máquina. Você tem uma máquina perfeita, que nós temos o potencial do pensamento, que pode nos levar para longe daqui, né? Como diz o Milton Nascimento, né? A gente pode sair fora dessa ansiedade toda através do pensamento, e nós temos o potencial amoroso, que pode fazer com que a gente busque ser solidário nesses momentos e diminuir o nosso medo, né? Enfim, é sobre isso que nós vamos falar. Então, tá aí, estou fazendo a instigação. Vamos ver, Soninha, o que a nossa psicóloga diz sobre o medo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O que acontece é que esse livro, primeira coisa que eu fico pensando é que esse livro é de 1990, né? Então, a gente tem 30 anos e as coisas continuam, ou talvez até estejam mais exacerbadas, né? A segunda é que esse é a primeira parte do livro, né? E que ela fala dos fatores de perturbação. E aí ela fala da rotina, dessa questão da gente estar sempre tendo que seguir os mesmos passos. Ela vai falar da ansiedade, que nós também já conversamos, né? Da ansiedade que isso causa. E a ansiedade só pode realmente acabar no medo, né? Porque se você tem a preocupação com o futuro, o medo está muito ligado. Sim. E aí uma das coisas que eu me lembro, e depois ela vai falar de outros fatores que a gente vai seguir adiante, um exemplo muito interessante é por como que nós somos diferentes dos animais, né? Porque quando a gente tem medo, a gente cria uma reação interna que continua, a gente não consegue se livrar disso, né? E aí a gente vai buscando, como você falou, algumas soluções que acabam piorando. Se a gente pensar num animalzinho, né, vou pensar assim, um coelhinho no meio da floresta, né? O coelhinho está ali brincando, tal, sozinho, e de repente ele escuta um barulho. Ele para, levanta as orelhinhas, né, e vai perceber de onde vem esse barulho, que barulho é esse. E enquanto ele está pensando e ali pesquisando a razão do barulho, ele já está decidindo se ele vai fugir, né, ou se ele vai enfrentar ou se ele vai continuar na dele. Né? Então é uma questão muito rápida. Se ele percebe que esse barulho é algum animal predador, né, ele vai fugir, vai tentar se salvar. Senão ele vai continuar brincando. O homem não. O homem ele sente a ameaça e ele não tem essa bom, não é nada, né? Porque às vezes ele continua no estresse, ele continua no mal. Isso vai gerando doença, porque aí a gente continua ali, os hormônios, enfim, toda a nossa bioquímica se desequilibra e a gente acaba ficando doente. E o medo só aumenta, gerando síndromes de pânico, né? Crises de ansiedade generalizada e doenças físicas mesmo.
E interessante porque a gente tem que aprender a lidar com isso, não tem jeito, é isso que a gente precisa buscar, né? E esse tem é muito assim, no sentido de que a gente deve, que a gente precisa, com muita calma, porque senão, se a gente diz que tem, gera mais medo ainda, gera mais ansiedade, né? Então, é interessante, é isso, a gente precisa descobrir que medo, como lidar com o medo. Porque uma coisa que você falou, o medo é protetor. Então, eu sempre digo que o medo é uma questão de volume. Você precisa estar ali ligado no botãozinho do volume. Uma hora você precisa aumentar o medo para se proteger, e outra hora você precisa diminuir. É isso que o coelhinho faz instintivamente. Legal, né? né? Essa verdade. Cautela mesmo, né? E quando esse medo, ele é essa cautela, esse instinto mesmo de conservação, esse instinto de preservação, ele é muito positivo, né? Então é necessário que a gente tenha medo, não é natural, né? Não vamos ficar assim apavorados com a ideia de medo, porque o pavor é medo também. É verdade. Mas a gente tomar um cuidado, né? O Jason de Camargo, que é um escritor lá do Rio Grande do Sul, ele escreve um livro, alguns anos depois do Homem Integral, que é o Educação dos Sentimentos. Então, ele se inspira muito no Homem Integral, por exemplo, para ele conversar sobre o medo. E ele diz que o medo ele tem 3 características, que a Joana diz, né, e o Jason vai esmiuçando, que são a cautela, a carência e a imaginação. Então, a gente, muitas vezes, tem o medo que a gente nem sabe de onde vem, a gente está criando. Olha que perigo. O medo do desconhecido, né? Medo do desconhecido. Então, a gente vai criando aquilo, fica na nossa imaginação. O que é muito importante que a gente investigue. Por isso que a gente está aqui nesse programa, a gente está lendo, a gente está estudando, conversando bastante, e estimulando vocês a lerem também após o programa, para debaterem conosco, né, para trazerem questões, porque realmente o medo precisa ser investigado. É verdade, meus irmãos. Só pegando o gancho ali da Rosália, a gente tem que investigar o medo, porque os animais, a Soninha usou muito bem essa analogia com os animais, né? Porque nós somos animais também racionais, mas nós já estamos numa outra escala. Nós estamos na escala hominal. O homem, ele tem consciência de si. O animal, ele tem aquelas 3 opções que a Soninha falou, mas o homem, ele tem outras opções porque ele já toma consciência, ele já pode planejar o seu futuro, ele pode planejar o seu amanhã. Embora não se realize ou se realize, mas ele pode planejar e deve. Nós somos seres pensantes. Então, o que Joana fala no livro, que eu acho assim, muito relevante, é que o único homem integral que passou pela Terra, que é o nosso modelo, foi Jesus. Ele mostrou o potencial mental que o ser humano pode ter. Vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então, ele mostrou o potencial mental. Ele mostrou que a vida continua e que a gente veio de antes e vai continuar existindo. Então, ele dá uma dimensão maior para o ser humano, que essa dimensão o animal ainda não tem. Então, ele dá uma dimensão maior. Então, se você está diante de um processo de muito medo, né? O medo do outro, porque tem tanta gente violenta, o medo da sua própria condição, pegou uma doença grave, o medo de tantas coisas que aparecem, você tem que lembrar, aí é uma dica que o Espiritismo traz, que nós somos interexistentes. A gente existe na materialidade, mas a gente também existe na espiritualidade. Nós estamos aqui em trânsito. Então, essa certeza de que é tudo transitório, que tudo vai passar e que nós podemos evocar forças espirituais, podemos evocar ajuda dos nossos irmãos maiores, isso, meus irmãos, traz uma calmaria para a alma, né, Soninha? Você ia falando, eu te interrompi. Eu agora esqueci. Vamos lá, vamos pegar do que você está falando, que tem coisas muito boas.
Primeiro é essa questão do homem integral, né? O homem integral não é o homem perfeito, né? Ele é o homem dinâmico, como você diz, né? Falar da transitoriedade, falar da evolução mesmo, de cada dia um aprendizado novo, cada dia um recurso novo, mas lembrando que todos os recursos já estão dentro de nós, né? A gente já tem isso, porque Jesus sempre disse, né? Você tem poder, você pode fazer isso. A gente é que precisa descobrir como, né? A outra questão do medo que você falou do animal e na diferenciação do homem, realmente a gente tem muito mais capacidade. Mas, por outro lado, a gente também tem a questão da crítica, do autojulgamento, né? De tudo isso que, às vezes, carrega a gente para trás e nos deixa muito aprisionado no passado. Né? Então, muitas vezes, se a gente pensar que nós somos fruto de várias encarnações, né? Nós temos essa vida com várias existências, e em cada uma delas nós fizemos coisas que, naquela época, e eu faço questão de frisar isso, era o que a gente poderia ter feito, né? Mas vamos pensar, muitas pessoas, a Joana fala isso até no livro, né? Foram enterradas vivas, catalépticas e tal, foram enterradas vivas. Então, vem com esse medo, né, claustrofóbico, né, e aí começa a não saber de onde, né, e às vezes uma boa terapia mesmo, voltando a essa questão, pode ajudar muito. E não esquecer sempre disso, né? A gente precisa ser um ser mesmo em todos os sentidos, né? Pesquisar remédio, médicos, né? Porque às vezes o medo está ligado a uma questão orgânica, então eu vou precisar da ajuda médica. Às vezes a uma questão emocional, eu vou precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. Às vezes há uma questão de crença, e aí preciso pensar nisso. Muitas vezes nós conseguimos, sim, através das leituras, que sempre vão ajudar, meditação, oração, né? Sempre coisas muito importantes, mas às vezes sozinho a gente não consegue. Sim. E o medo faz com que a gente se interiorize, né? Fique sozinho, se busque muito mais. E é uma interiorização que não é efetiva, não é eficaz. Por quê? Porque você, na verdade, você se esconde dentro de você mesmo, ao invés de buscar a ajuda do lado de fora, né? Exatamente. O medo é tão grande. É muito perigoso, né? Porque, como nós falamos anteriormente, né? Da carência, você sentir falta de alguma coisa. Você começa a imaginar como vai ser a sua vida sem aquela situação que você está ali sofrendo pela falta. E aí você começa a estimular esse medo, né? Esse conjunto, carência, estímulo, enfim. Você vai começar a entrar num ciclo muito perigoso. E é por isso que o alerta da Sônia ele é fundamental. Se você já está reparando que o seu medo já está em um nível descontrolado, procure ajuda. Ajuda médica, terapêutica, espiritual, porque realmente é uma emoção nós precisamos taxativa, um dos outros, né? Nós somos seres sociais, como diz Pitágoras, o homem é a medida de tudo, de todas as coisas. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Mas eu tenho uma experiência para contar para vocês muito interessante, que uma amiga nossa que mora na Itália, ela está presa, né? A cidade que ela está toda fechada por conta desse coronavírus. E ela mandou uma carta muito interessante dizendo que, por incrível que pareça, esse vírus tem ensinado muito para ela e para os seus familiares, porque eles estão refletindo em conjunto. O que adianta a gente ter tanta coisa, amealhar tanta coisa e se tornar prisioneiro, né, dentro daquilo tudo que a gente pensa possuir? Aí nos vem essa frase da Joana de Ângeles, que é assim, é impressionante ela dizer que nós nos tornamos possuídos pelos bens que nós pensamos possuir. E quando vem uma tragédia assim que envolve milhares de pessoas e que ou um furacão ou um tornado,
e que arrebanha milhares de pessoas, até essa coisa que aconteceu lá em São Paulo, né, que é aquele avalanche de terra caindo em cima das pessoas, ou Brumadinho, quando acontecem essas coisas, e o homem começa a pensar o que ele está fazendo aqui, né? Por que tem que passar por tragédias como essa? Por que a dor precisa estar presente para a gente começar a refletir? Nós somos seres pensantes. Gente tem que refletir que tudo isso que está acontecendo é resultado desse egoísmo imenso do ser humano. Nós temos tantos pontos de vista, né? E não sei por que alguns preferem pegar o ponto de vista mais difícil de suportar, né? Talvez por tanto medo, né? Como a questão da agressividade, que não é o assunto, mas se você olhar a pessoa agressiva, dentro dela, às vezes tem tanto medo que ela prefere, como um animal acuado, agredir primeiro, né? Então, são tantos fatores, né? E a gente, com a tecnologia, essa facilidade que a gente tem de saber de tudo que está acontecendo, no momento que está acontecendo, as coisas vão... O coronavírus, esse vírus, não é a doença mais grave, não é a doença mais grave, não é a mais letal, a que mata mais, não é a mais forte, né? E, no entanto, não é que causa mais problemas, porque a dengue também, que é uma coisa que existe aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? É uma coisa muito ruim, que mata, o sarampo, pode matar, o sarampo, né? Que já estava exterminado e, de repente, volta por uma questão do medo das pessoas tomarem vacina e se protegerem. Olha como a gente usa o medo de uma forma errada. É verdade, mas o medo é isso, é a ignorância, né? É ignorância no sentido de ignorar, não no sentido de ser mal. Porque os espíritos dizem isso, nós não somos maus, nós somos ignorantes, no sentido de ignorar. Então, o conhecimento, de uma certa maneira, meus irmãos, nos liberta. Você começar a ver o outro lado de cada questão, que toda questão tem dois lados. Eu me lembro na parapsicologia, quando a gente fazia terapia, e que a pessoa reclamava, aí a gente fala, agora vamos olhar o outro lado. Se você acha que ele não gosta de você, começa a pensar que ele gosta mais dele mesmo, não é que ele não gosta de você. É o que e às vezes, falou, né, gosta de você do jeito dele. Ele está se defendendo de você. Na verdade é isso, se ele está te agredindo, é porque ele está se defendendo de você. Ele talvez goste tanto que ele nem se apercebe disso. Então, a gente tem que olhar, um outro lado da questão. Toda questão tem dois lados. Quando Jesus pegou a moeda de César, que eu achei lindo, aquela parte tão filosófica, que Jesus falou, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque todo esse mundo material que nós temos aqui, entre aspas, é de César. O que é de Deus? Somos nós, espíritos imortais. Então, por que a gente vai se dar a esse mundo material? É só para criar transtorno para a nossa vida, né, Rosália? Com certeza. E é por isso que vem o lembrete da Marielza, né? A gente traz as marcas de quem nos criou, e conosco nós temos esse grande amor, que é o amor de Deus, né? E esse amor de Deus é que está nos amparando, que está abrindo os nossos caminhos, que está trazendo você para escutar o nosso programa, para estudar conosco, né? Porque essa noite escura, ela vai passar. Esse temporal, ele vai passar. Mas a gente precisa realmente se fortalecer de todas as maneiras. Buscar realmente. Já está na nossa hora, né? Pode tocar. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer.
e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Beijo muito carinhoso e até semana que vem. Então, posso falar agora, né? Não, eu só quero ler o último parágrafo desse item, que é assim. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Quer dizer, isso aqui é para a gente ficar refletindo mesmo, terminar com isso e dizer que, se você tiver muito medo, ore, peça ajuda a Deus. E se isso não lhe bastar ainda, procure um amigo, uma ajuda profissional, tá bom? Um beijo grande. Isso mesmo, meus irmãos. Terminamos de maneira muito bonita, lembrando Joana de Ângeles, e que Jesus possa nos abençoar. E eu tenho também uma fórmula de vencer os meus medos. Eu grito Jesus com todas as forças do meu coração. Mas não é gritando exteriormente, é na minha alma. Eu grito: Senhor, por favor, me socorre agora que eu estou morrendo de medo. E aí, gente, é um passe de mágica. Jesus é a varinha de condão de nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.